Eu queria dizer que é uma grande honra poder estar participando aqui desse evento tão importante que é o Integra Sanasa e poder compartilhar com vocês um pouco sobre o projeto Inteligência de Mercado. Então vamos começar aqui o primeiro slide. Vai ter que ser um gogó. Vai ter que ser um gogó. Tá certo, olha só. Esse projeto foi muito bacana, né? Participar desse projeto. E eu vou apresentar de uma forma mais sintética para vocês, né? Que o projeto é muito extenso e o tempo muito curto. Mas falando um pouco de inteligência de mercado, eu queria começar, vamos ver se dá para eu passar aqui, slide 2, isso, pronto. Não sei se vocês vão conseguir ajustar. Da F5 aí que vai. Vamos lá, está dando para vocês verem, né? Então nós vamos começar primeiro falando, né, da origem dessa inteligência de mercado. Ela nasceu dentro do programa Jornada da Excelência. Vocês que participaram aqui várias vezes durante esses 2 dias, vocês ouviram muito falar sobre a Jornada da Excelência. Portanto, eu trouxe aqui a definição, trouxe o objetivo, mas eu queria destacar para vocês que esse programa Jornada da Excelência foi um divisor de águas aqui dentro da Sanasa. Foi um programa maravilhoso e do ponto de vista participativo, então nós podemos dizer que ele foi excelente desde o início. Por quê? Porque nós tivemos uma ampla participação de todos os elementos da Sanasa, começando da presidência, que autorizou esse programa, que pôde trazer esse programa, autorizou para que esse programa fosse uma realidade entre nós. Nós tivemos as diretorias que apadrinharam os projetos, nós tivemos as gerências que, além do apoio, ainda viabilizaram a participação dos seus coordenadores, e essa participação foi valiosa demais. Por quê? Porque coordenador de Sanasa é sinônimo de experiência, e não seria possível criar um plano e participar desse programa da excelência sem a participação desses coordenadores. Eu também queria destacar aqui a gestão da qualidade, que participou ativamente, que deu um passo à frente, que resolveu abraçar esse projeto, fazer esse projeto acontecer entre nós. Então, toda a equipe da gestão de qualidade está de parabéns por isso. E também eu gostaria de destacar a participação do nosso consultor, Carlos Amadeu Schauf, que está aqui entre nós, que teve uma participação esplêndida, pôde compartilhar conosco toda a experiência que ele traz, né, no processo de evolução da qualidade de gestão e trazer para nós aí conhecimentos técnicos, dicas, um caminho a seguir e dentro de um ambiente bem descontraído, de um ambiente que eu diria que é bem didático, né, para você aprender toda a movimentação desse programa. E
eu diria para você o seguinte: você pode estar sentado aí e dizer, olha, eu não fui convidado para workshop nenhum, eu não participei de reunião nenhuma, mas eu diria para você que essa onda de melhorias, ela chega até você também, ela vai chegar até você. Porque quando começa a melhoria na empresa, de uma forma abrangente, ela vai criando, ela vai derrubando obstáculos e a melhoria chega até todos. E aí você vai poder dizer o seguinte, puxa vida, né, o que cabe a mim? Quando essa melhoria, essa onda de melhoria chega até você, ele chega com uma proposta clara: vem, participa, né? Compõe. E se você tiver habilidades, e muitas delas vão ser descobertas no decorrer desse trabalho, você vai poder surfar nessa onda, você vai poder participar ativamente. Então, aqui está a definição, que é o programa de melhoria da gestão, objetivo, dentre outros, né, ajustes pontuais no sistema de gestão. Aqui fala através do quê? Através dos workshops, e tudo gira em torno de melhoria de gestão. Entrando agora diretamente na inteligência de mercado, eu trouxe aí um conceito para vocês de inteligência de mercado, que esse conceito diz que você deve coletar os dados para fazer as análises. Então, esses dados, eles são tanto externos quanto internos da empresa. Eu acho que a qualidade dos dados coletados, o que você vai trazer, a minúcia desses dados, a riqueza desses dados, ela vai contribuir muito para que na análise dos dados você chegue a um norte adequado, a uma evolução adequada. Então, aqui nós utilizaríamos a inteligência artificial para fazer a análise desses dados. Então, é uma inteligência ajudando outra inteligência, né? E os dados contribuem para a tomada de decisão. Então, o gestor, ele tem que tomar as decisões. E para ele tomar as decisões, ele tem que ter dados consistentes. Ele tem que ter um dado firme. Ele tem que ter um dado claro e que aponte para um norte correto. Aí sim ele vai poder tomar as decisões adequadas. Então, tudo isso, né, a empresa ela deve buscar maneiras de reunir esses dados e analisá-los da forma mais precisa possível. Inteligência de mercado da Sanasa. Então, foi colocado o objetivo, que seria definir a estratégia de novos negócios, voltado para o planejamento estratégico da Sanasa, avaliar as predisposições de mercado, a medição de participação do mercado competitivo e a tecnologia de monitoramento remoto. Essa tecnologia a gente pode colocar como bem abrangente. O âmbito da aplicação, esse procedimento aplicado a todos os funcionários da gerência de novos negócios e demais setores. Os demais setores são muito importantes também, porque eles contribuem para que todo esse trabalho seja feito de forma eficaz e excelente. Queria dizer para vocês que foram destacados 3 procedimentos, né? Eu vou passar a narrativa desses procedimentos, mas cada um desses procedimentos, eles vão aparecer aqui para vocês, que eles foram executados. Então, nós temos aqui, estruturação do Plano de Desenvolvimento de Mercado, PDM. Consiste em estabelecer nichos de mercado essenciais para o desenvolvimento e priorizar o esforço comercial. Nós, uma vez escolhidos esses temas foram validados pela gerência de novos negócios, pela diretoria comercial, e eles foram preparados as suas narrativas. Uma das coisas que nós aprendemos aqui com o Schalf durante a Jornada da Excelência é que as palavras se perdem, mas as narrativas ficam. Então, quando eu posso chegar para você e dizer o seguinte: olha, a gerência comercial, nós atuamos dentro desses nichos de mais formas, de várias formas, e fomos e realizamos visitas, e realizamos encontros, e chamamos clientes para dentro da Sanasa. Então, toda uma narrativa é feita, mas não tem a escrita, o registro, o devido registro. Então, aqui foi proposto compartilhar o PDM entre as gerências pertinentes
e compatibilizar os resultados dentro do caderno de planejamento gerencial, que é um fator muito importante, né? Todo ano, esse caderno existe para isso, para a gente poder traçar planos gerenciais e publicar no sistema de gestão da qualidade. Procedimento número 2, participação de mercados e clientes especiais. Consiste no estabelecimento da rotina de mensuração de participação de mercado. As etapas desenvolvidas serão fazer levantamentos anuais, incluindo as fontes alternativas, e compartilhar as informações no PDM. Todos esses procedimentos vocês vão ver aqui depois, tá? Procedimento 3, predisposições, medição de participação de mercado competitivo, inovação e tecnologia digital. Então, promover uma discussão ou uma pesquisa sobre potenciais predisposições de consumidores, sobre a prestação de serviços, de forma a permitir a antecipação de tendências. Isso é uma coisa muito importante, né? Você antecipar uma tendência. Num mundo que se movimenta tecnologicamente tão rápido, né? Antigamente a evolução era por mês, hoje é por minuto, né? Então você tem que estar realmente sabendo em que você pode servir o mercado com toda essa antecipação de tendências. E as etapas de desenvolvimento são preparar a pesquisa de levantamento de predisposições. Aí foi proposto nós dispararmos um link com 100 colaboradores. Esses colaboradores são da própria Sanasa, nós todos somos clientes da Sanasa. Então, disparar esse link para uma pesquisa interna, nesse primeiro momento. Compilar o resultado com a inteligência artificial e depois registrar os resultados criticamente para a tomada de decisões. É interessante que quando você faz análise de dados, ele te dá uma resposta e com base nessa resposta você cria, né, as tomadas de decisões. Você decide o que fazer com esse retorno. Então nós tivemos aqui, procedimento 1, o PDM, Plano de Desenvolvimento de Mercado. Vale ressaltar que todos esses procedimentos, à exceção do último, eles são praticados pela gerência comercial, né, das formas tradicionais como eram praticados, e agora passaram a ter uma narrativa. Essa narrativa está demonstrada aí através de uma planilha de Excel e que consta o tema, o objetivo, a informação para a realização, que seria o input, e a estratégia de abordagem. Como disse anteriormente, conceitualmente, uma inteligência de mercado sempre envolve troca de coletas de dados, né? Dados internos e dados externos. Nós podemos dar um exemplo aqui, por exemplo, do tema efluentes, né? Nós temos aqui informação de input, que seria mapeamento das regiões. Então nós temos a perspectiva de fazer um mapeamento de regiões fora de Campinas, né, que não tem a coleta e o afastamento de esgoto, para que a gente possa atender e ampliar o nosso atendimento de coleta de efluentes. É lógico que depende também de uma informação interna, né? Qual é a nossa capacidade para estar recebendo esses efluentes? Será que nós temos atualmente capacidade para atender esse mercado? Nós não temos esse número ainda, mas uma vez estabelecido, é hora de trazermos para dentro da empresa e determinar se nós temos condições de suprir toda essa demanda, e aí então efetivamente partir para uma estratégia de abordagem, e aí envolve visitas, envolve contatos com clientes, mas nós temos que saber qual é a nossa situação interna. Clientes especiais, estreitar relacionamentos, um dos temas. Esse é bem interessante, porque você, quando chama o cliente para conversar, você apresenta os serviços que a Sanasa pode oferecer a esses clientes, mas, acima de tudo, você colhe informações do que ele precisaria, né? Em que outro nicho a gente poderia estar atendendo. Então, ele traz para nós toda uma resposta que pode gerar um negócio. Clientes fidelidade.
Nós temos aqui um dado importante dentro da estrutura da empresa, é saber apontar quem são os clientes que consomem, tem um nível de consumo superior, né, a 120 metros cúbicos, que é um quesito para ser um cliente de fidelidade. Uma vez com esse dado na mão, nós vamos partir de um princípio, né? Nós vamos ofertar fidelidade, levando em consideração que essa fidelidade ela gera um desconto, né? Então, nós estamos tratando com maus pagadores ou nós estamos tratando com bons pagadores que geram um faturamento? Então, tudo isso são perguntas que devem ser respondidas no decorrer. Serviço de consultoria. Olha só, quando a Sanasa ganha tantos prêmios, e não foram poucos, né, nesses últimos meses, ela entra num radar de visibilidade que pode proporcionar o que a gente chama, né, a procura do benchmarking para a Sanasa, né? Então nós vemos aí funcionários da Sanasa fazendo palestras, tendo cases premiados, né? Cases de sucesso. Então tudo isso gera uma visibilidade e a Sanasa pode ser procurada. Hoje nós fazemos isso aí com uma cortesia, né? As empresas vêm, elas ficam sabendo como é que a Sanasa trabalha, os seus serviços e tudo mais, mas também podemos ter a possibilidade de ter uma condição customizada disso aí, né? Isso envolve algumas análises internas, jurídicas, para que a gente trace um caminho de possivelmente a gente até certificar, né, as empresas que procuram a Sanasa. Então nós temos aí um plano de desenvolvimento de mercado. É bom salientar que esse plano ele pode ser alterado todo ano, ele pode ser revisto todo ano, aliás, deve ser revisto todo ano. O objetivo é nós traçarmos caminhos que dá para percorrer. Então, se tiver algum entrave, alguma coisa que não dê, a gente pode tirar desse nicho e trazer outros nichos. É uma coisa interessante, no último PNQS, é que numa apresentação de painéis, um dos participantes falou uma coisa bem bacana, né? Não existe soluções simples para problemas complexos. A solução de problemas complexos também são complexos, né? Não existe nada simples. Então a gente às vezes ouve, né? Por que a Sanasa não explora um determinado nicho de negócio? Nós temos que ver que existem entraves, né, com o próprio perfil da empresa. E nós devemos entender que, às vezes, esses entraves são difíceis de serem derrubados. Às vezes porque realmente são difíceis, às vezes porque não há uma boa vontade para derrubar, né? Nós não queremos julgar nenhum caso, mas existem barreiras que poderiam ser derrubadas e devem ser para que a empresa possa evoluir. Aqui, o procedimento de mensuração de mercado, nós chegamos num ponto de definições. Como nós faríamos essa mensuração? Através de um serviço de pesquisa customizado ou não customizado? Optamos pelo não customizado, até para saber o que nós teríamos de resposta com essa pesquisa. O brasileiro tem mania de dizer o seguinte: tudo que é de graça não é bom. Não é assim. Às vezes você consegue algumas coisas muito boas sem custo. Dados internos, como é que a gente coletaria esses dados internos? Nós optamos pela gerência de controladoria, que é uma gerência que já nos fornece relatórios mensais sobre evolução de faturamento. Periodicidade e mês. Aí, no caso, nós definimos que seria anual e estrategicamente feita no mês de março. O resultado dessa pesquisa, né, que usamos a empresaaqui.com, foi que nós temos em Campinas 102.012 empresas. Esse número não foi considerado as empresas MEI, tá? Então, desse universo, desse número de empresas, 49.057 são clientes relacionados ao setor comercial, 426 setor industrial, 1.593 setor público.
Aí nós chegamos a uma mensuração. Foi um negócio interessante aqui. Nós notamos nesse ponto que nós precisávamos de um desdobramento de informações. Por quê? Tem muitas empresas, a participação da Sanasa pode ser muito maior do que essa que foi apurada. Por quê? Porque tem empresas, por exemplo, a pessoa abre uma transportadora. Aí no endereço da transportadora ela coloca o endereço da sogra, né? Que é residencial. É um cliente Sanasa, só que a empresa não tem uma sede, não tem. Então, como chegar num número bom, parecido? É a comparação do endereço físico da empresa com o que nós temos nos nossos arquivos aqui, né? Aí a gente vai definir se esse cliente, ele de repente é considerado como um cliente residencial. Aqui, mensuração das fontes alternativas, isso aqui foi muito bacana. Nós, dentro da jornada da excelência, foi dito que nós precisávamos de mais indicadores para as fontes alternativas. E nós criamos 4 indicadores, aqui está mostrando só 2, que é a evolução das fontes de um ano para o outro, a linha de faturamento e todos os cadastramentos e extinções feitas mês a mês. Então, quando nós montamos esse trabalho novamente, nós reconstruímos o ano de 2024 para que em 2025 nós possamos fazer um comparativo. Aqui nós vemos uma possibilidade de crescimento, né? Nós temos aí, até o mês de setembro, 947 fontes cadastradas, e nós vemos que aqui nós podemos fazer um trabalho de evolução, né? A informação sobre novos postos que são abertos todos os dias, quer dizer, nós temos um universo de muitos postos dentro da cidade de Campinas, e que, se nós tivermos essa informação, nós podemos ir e registrar esses postos, regularizar esses postos e aumentar tanto a quantidade de fontes como o seu faturamento, respectivo faturamento. Aqui, no procedimento número 3, foi a pesquisa, predisposição, medição e inovação. Essa pesquisa aqui foi interessante, porque dentro da jornada nós montamos, elaboramos, até com a ajuda do Chalf, com a ajuda da Rosana, né? Da Rosana, da Amanda, nós elaboramos essas perguntas. E aí essa pesquisa foi para a gerência de novos negócios. Muitas dessas perguntas foram retiradas, algumas delas foram acrescentadas, algumas foram modificadas, houve uma avaliação, e o produto final dessa pesquisa foi essa gama. Eu não sei se está legível para todo mundo aí, talvez não, mas deixamos aqui embaixo, né, se existe algum item que você queira acrescentar nessa pesquisa. Então, como não está tão legível, aqui o primeiro item, autoleitura de consumo para pagamento imediato, pagamento antecipado, pré-pago, de consumo previsto com eventual vantagem, leitura de relógio sem necessidade de acesso, alerta antecipado de vazamentos, detecção de vazamentos internos, vistoria prévia na instalação de água e esgoto, em obras de rua, não danificar e esburacar pavimento, recomposição asfáltica de qualidade nos casos de danos ao pavimento, recomposição de calçada integral em caso de reparo parcial pela Sanasa, conformidade do cavalete através de envio de vídeo e solicitação de ligação de água, e revisão de projeto hidráulico. Bem, essa pesquisa, então, ela foi elaborada, a qualidade disparou essa pesquisa para 100 usuários aqui da Sanasa, 100 clientes, e o resultado foi esse aqui, né? Eu vou dizer para vocês, como não está legível, aqui, por exemplo, a detecção de vazamentos internos teve uma indicação de muito interesse aqui. Recomposição asfáltica de qualidade em caso de dano de pavimento também teve uma resposta de muito interesse. Recomposição de calçada também integral teve muito. Não existe interesse
aqui foi no pagamento antecipado. Então o cliente disse assim, ainda que tiver alguma vantagem, o pagamento antecipado para nós não tem interesse, pelo menos nesse universo de 100 clientes. Esses dados foram analisados por essas duas inteligências, né? O ChatGPT, o Perplexity, e esse é o resultado. Então vocês imaginam se essa pesquisa fosse disparada para toda a população de Campinas, o que nós teríamos de resposta? É um projeto piloto. É que eu falo para você, esse projeto de inteligência de mercado, assim como outros projetos que estão em curso, eles são projetos piloto. Eles são projetos que têm que ter tempo, né? Um tempo de desenvolvimento para saber se ele está no modo ideal. E temos que avaliar aquela curva de acertos e erros e para poder ter as respostas. Aqui, só finalizando aqui, uma das respostas que nós tivemos era informar o desabastecimento de água por mensagem de WhatsApp. Essas são as sugestões que foram acrescentadas, tá? E essa é uma sugestão bem interessante, porque se nós tivéssemos uma condição de região número 6 e todos os envolvidos vão receber um aviso de falta de água, seria muito bacana monitorar o consumo por aplicativo, disponibilidade de certidão negativa e serviços de limpeza de caixa de gordura, ampliar os canais de atendimento. Tudo isso foi colocado. Resultado. Eu sempre falo que quando você vai dar o resultado, você tem que mudar o seu semblante, né? Se o resultado for bom, você abre o sorriso. Se o resultado não for muito bom, você muda o semblante também. Aqui nós temos um resultado muito bom. Por quê? Porque a inteligência de mercado da Sanasa foi normatizada. Todos esses procedimentos agora se transformaram numa norma, numa narrativa que vai servir tanto o trabalho atual quanto as gestões futuras, né? Então houve assim uma grande evolução, foi um resultado muito positivo para a empresa. Eu queria finalizar dizendo o seguinte: nosso horizonte é muito promissor. Nós temos aí a perspectiva de termos um ERP comercial novo, que vai viabilizar muito as informações todas que foram colocadas aí. E, ao mesmo tempo que tem essa oportunidade, tem um desafio também. Porque quem já participou de implantação de sistema sabe que precisa de muito empenho, muita união, muita dedicação para que aquilo seja uma realidade boa para a empresa e que traga bons resultados. Gente, muito obrigado. Desculpe extrapolar o tempo. Monstro. Tchau. Criamos um monstro. Mas ganhou ouro. Ganhou? Aqui, ó. Gustavo, eu só queria fazer uma consideração. A palavra é gratidão, porque quando nós falamos nesses procedimentos que foram criados aí ao longo dos anos e com todo o trabalho da jornada de excelência, nós envolvemos todos no contexto. Então isso não tem preço, e eu costumo dizer o seguinte: a gratidão por todas as equipes, né, da Sanasa, de estarem interagindo nesse processo. É um processo que tem o seu desenvolvimento numa amplitude, numa grandeza. Inclusive, para quem não tem ainda informação, nós criamos, Chalf, uma área específica, uma sala de empreendedores, onde nós reunimos, através de todas as normatizações e processos criados, nós conseguimos hoje reunir os empreendedores da nossa cidade para criar novos projetos de desenvolvimento na área comercial. Então eu parabenizo aí a equipe da qualidade, parabenizo ao Chalf pelo trabalho e todos vocês, gestores da Sanasa e funcionários, porque sem vocês, nenhum desses processos seria viável e possível. Nós defendemos toda essa questão, Chalf, com os auditores do PNQS, foi um trabalho maravilhoso.
em que alcançamos a grandeza. Esse troféu realmente é de vocês, é da Sanasa, é de todos os funcionários. Cada funcionário tem um pedacinho dele, porque diante de todo esse quadro, vocês honraram com a sua participação, com o seu desenvolvimento, com o seu desempenho e com a sua grandeza. Então, parabéns para todos vocês, e que seja um marco, que seja um elo de transformação, de grandeza, de desenvolvimento e de plenitude para essa empresa maravilhosa que é a Sanasa. Que Deus abençoe vocês. Parabéns aí, Alessandra, equipe todinha da qualidade. Vocês são mágicos, especiais por terem acompanhado e construído parte de toda essa história. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.